Temos aí uma introdução a essa ideia de o que é teologia. A gente vai chamar de introdução à teologia. No livro de teologia sistemática, essa disciplina ela é chamada de teontologia, que é o estudo propriamente dito sobre a natureza de Deus, sobre as obras de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos que formam Deus em essência. E aí, quando a gente estuda o significado dessa palavra teologia, são duas palavras gregas. Theo significa Deus e logia é traduzida ao pé da letra como palavra. É como se fosse uma palavra sobre Deus, até que com o tempo passou a ser chamada de doutrina de Deus ou estudos acerca de Deus, tratados acerca de Deus, ou como muitos livros já apresentam, a ciência de Deus. Então nós temos uma ciência organizada para estudar o ser divino, o sobrenatural, a espiritualidade à luz do Deus Criador. É difícil a gente colocar Deus em um espaço para poder ser estudado, como se a mente humana fosse capaz de conceber Deus totalmente. Na verdade, o homem não é capaz de compreender Deus plenamente. Deus, ele é infinito, imensurável, incompreensível na sua totalidade. Você dá uma definição sobre Deus e dizer quem Deus é, você está limitando as palavras humanas, um ser que está acima de tudo e de todos. Mas a teologia, ela tenta resumir em linguagem humana aquilo que foi revelado aos homens sobre esse Deus que se revelou, o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Davi, de Daniel, de Jeremias, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que é onipotente, onisciente, um Deus que é onipresente e um Deus que está acima de tudo e de todos, soberano, agindo ativamente em nós, sobre nós e através de nós. E aí, quando a gente diz que a tarefa da teologia ela é detalhar a natureza de Deus e os seus planos para a humanidade, acaba se tornando uma atividade prática do dia a dia da nossa vida religiosa, da nossa fé cristã. Quando eu tenho interesse em conhecer a Deus e a sua natureza, eu preciso de me relacionar com Ele, de ter uma convivência, uma experiência espiritual com esse Deus invisível. E quando eu pretendo descobrir os planos que Ele tem para todos os homens, inclusive para mim, e aí é no meu dia a dia que eu vou tendo essa descoberta de quem é esse Deus e como Ele age no dia a dia, como Ele fala comigo e como Ele me usa para falar com outra pessoa. Então a teologia ela acaba sendo algo muito amplo, porque além de estudar Deus, suas obras, sua pessoa, natureza e atributos, também vai estudar a sua vontade para a nossa vida, também vai estudar o seu plano de salvação, de redenção e de restauração para a humanidade, e também vai estudar os mandamentos e as orientações que Ele tem para que todo homem seja feliz. Logo, estudar teologia é mesmo que fazer filosofia das coisas cotidianas. O filósofo, ele vai estudar as coisas da vida, ele vai estudar os mistérios da humanidade sem consultar a Deus. Já o teólogo e a teologia não, vai estudar todas as questões da vida na ótica divina e do que Ele revelou para nós. Então, o teólogo, ele é um filósofo estudando e analisando a vida na ótica do sobrenatural revelado a partir de Deus e do que Ele deixou escrito para nós, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Isso é só uma parte da introdução a essa matéria de teologia.
Estudar ou fazer teologia é a primeira pergunta que a gente começa a filosofar aqui no nosso material que está acompanhando a matéria de introdução à teologia. Nós estudamos teologia? Sim, isso é verdadeiro, porque a teologia ela já está organizada em livros e matérias, em cursos básicos, médios e cursos avançados, superiores na área teológica. Existe teologia de cada religião, existe até aquela teologia popular que as pessoas abraçam no dia a dia através de crendices e superstições que as pessoas têm a respeito da morte, a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito da vida, a respeito de anjos e demônios, diabos e Deus. Esses conceitos formulados na cabeça das pessoas é uma teologia, porque a teologia é um conjunto de conceitos reunidos. A teologia é uma ciência sobre tudo que o religioso estuda, sobre tudo que é misterioso, sobre tudo que envolve a vida, visível e invisível. Logo, estudar teologia tem a ver com a matéria de teologia. Mas o que seria estudar e o que seria fazer a teologia? É para isso que surge um seminário que desperta não só você aumentar o seu conhecimento teológico, comprando livros, lendo apostilas, ouvindo vídeos, palestras e pregações teológicas profundas sobre a Bíblia, mas também orienta que você coloque em prática aquilo que você está aprendendo em sala de aula e com seus estudos. Então a teologia, ela não só é estudada, ela também é feita no seu dia a dia na prática. Você não é teólogo só quando você estuda e explica a teologia. Você é teólogo principalmente quando você pratica o que os seus estudos teológicos te ensinaram. Estudar teologia é você aprender o que os teólogos ensinam, e praticar a teologia, fazer a teologia, é você viver as verdades que você tem aprendido, inclusive você também produzir conteúdo teológico. Quando você está pregando na sua igreja o que você está aprendendo nos seus estudos, você está fazendo teologia. Quando você está evangelizando alguém, passando conhecimento bíblico para aquela pessoa, você está fazendo teologia. Quando você está escrevendo algo na internet, num livro, numa apostila, um material que você reproduz para alguém, você está fazendo teologia. Eu fiz essa apostila, passei para vocês, eu estou fazendo teologia. Eu criei um seminário itinerante, um seminário que a gente vai trazer um novo nome, que é a Academia da Fé Cristã. Hoje ele mobiliza cursos e treinamentos, porque está voltado para um curso mobilizado em igrejas, mas ele vai acabar se tornando a Academia da Fé Cristã, que vai trabalhar um monte de outros temas além dos temas teológicos. Logo, eu estou fazendo teologia porque o que eu aprendi estou passando para outros. Logo, estudar teologia é muito bom, fazer teologia é bem melhor. Não tem como ser teólogo se você não olha para trás e estuda quem já estudou, quem já produziu, e não tem como ser teólogo ativo e operante se você, quando aprende, não coloca em prática e não reproduz o que você está aprendendo. Então está faltando gente que acorde para Jesus, para estudar teologia, estudar profundamente as Escrituras, mas também está faltando gente que terminou o seminário, que estudou teologia, que leu um monte de livro, mas não está passando para alguém, não está fazendo acontecer essa vida teológica que começou e encostou, congelou, ficou ali mesmo. Então a gente precisa avançar nos nossos estudos teológicos, não só estudar teologia, mas fazer teologia. A partir disso, nessa página 3, a gente começa a entender que teologia é a ciência de Deus e também das coisas divinas, baseado nas revelações feitas ao homem por meio de Jesus Cristo e sistematizada em seus vários aspectos no âmbito da igreja cristã.
nós estamos falando de uma teologia cristã, que é estudada e vivida numa concepção cristã, no meio cristão, mas é baseado na revelação escrita, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, e também revelado na pessoa bendita de Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus viva, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Logo, o que é a teologia? É a ciência de Deus. O que é a teologia? É um tratado doutrinário sobre o que se sabe a respeito de Deus, que Ele mesmo se revelou. Porque Deus, Ele é tão distante de nós, na sua grandeza e no seu poder, que se Ele não tivesse se revelado a nós, nunca o teríamos conhecido. Por isso que quando Ele disse para Moisés, lá em Êxodo 3,14, diga que o Iavé te mandou a Faraó, diga que o eu sou te mandou, foi uma tradução ao pé da letra da palavra Iavé, ou Jeová, como se traduz, mas aquele tetragrama, aquelas 4 letras consoantes que formam a palavra Iavé, ela já foi traduzida por alguns estudiosos do hebraico como um ser autoexistente que se revela. Ele é aquele que existe por si mesmo e se revela a quem Ele quer. Esse é o Deus Jeová, que se revelou a Moisés, a Abraão, Isaque e Jacó, e se revelou em Cristo, como a carta aos Hebreus diz. Deus falou antigamente, de muitas maneiras, através dos profetas, mas a nós, agora, nos se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo. Então há uma revelação escrita, na palavra escrita, e há uma revelação visível, encarnada na pessoa do Verbo, que João revelou no Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo aí é Logos, de onde vem a palavra logia, de teologia. Logos aí é palavra. Então, a teologia, ela tem como ciência e ela tem como papel principal e como objeto de estudo não o homem e o universo, mas Deus. Mas Deus foi quem criou o universo, então o universo acaba sendo objeto de estudo também. A natureza acaba sendo objeto de estudo também da teologia. Mas Deus também criou o homem, os anjos, e há até alguns teólogos que defendem que quem criou o diabo foi Deus. Aí tem as teorias de como é que Deus é bom, vai criar algo mal. Aí tem alguns teólogos que dizem que Deus também criou o mal. Se Ele criou todas as coisas, então o inferno foi Ele que criou, a morte foi Ele que criou, o mal foi Ele que criou, inclusive o diabo. Aí dá uma confusão, porque tem gente que vai atrás disso, de como é que um ser bom, sábio, bondoso, amoroso, vai criar algo tão ruim. Aí, em consideração, tem um monte de argumento teológico em torno disso, e tem a base bíblica que eles usam para argumentar. Logo, a gente não está discutindo todos esses pontos aqui nesta matéria. A gente está apresentando que a matéria teologia, o curso acadêmico teológico, se preocupa em estudar como objeto principal Deus, mas a partir de Deus um monte de coisas podem ser estudadas. Por exemplo, quando o pessoal diz: morreu um pai de família em um acidente, aí alguém faz logo um comentário: a vida é muito injusta, porque um bandido leva 10 tiros, leva facada e sobrevive, mas um pai de família, um toquezinho ali de uma moto, ou de repente bateu num poste, coitado, morreu. Um pai de família, uma pessoa de bem. A vida é muito injusta. E aí, quando se diz que a vida é injusta, e diz assim que Deus é quem controla tudo nesta vida, é quem permite o nascer e o morrer, logo a crítica atinge quem? Deus, porque Deus é quem está no comando de tudo nesta vida, no controle de tudo nesta vida, e se Ele permitiu uma pessoa de bem morrer e deu livramento a um ladrão, vagabundo, a um criminoso, então Deus está apoiando o criminoso e está castigando uma pessoa de bem. Essa é a ótica popular da teologia popular, acaba mexendo com Deus.
E aí, quando você diz assim: eu nasci sem sorte, na minha vida só acontece coisa de ruim. Olha, eu nasci com a barriga virada para a lua, ou qualquer outra coisa que o povo inventa. Então acaba atingindo quem? Quem colocou você nesse mundo com um propósito. Então qualquer coisa que você fala mexe com Deus, e tudo que mexe com Deus a gente estuda. Então teologia é muito amplo, sim ou não? É muito amplo, e a gente vai avançar a ideia desse diálogo entre Deus e o homem, dessa busca do homem conhecer mais do seu Deus e tudo que está relacionado a Deus. Como tudo que está relacionado a Deus as religiões estudam, na teologia nós também estudamos as religiões e o que eles pensam naquela religião a respeito de Deus. A gente não só estuda o que a Bíblia diz a respeito de Deus, a gente estuda também até o que os ateus, o que os politeístas, que acreditam em vários deuses, o que eles pensam sobre Deus. Então existe Deus de todo tipo, e todo tipo de Deus na cabeça de um monte de gente por aí. Só que nós não cremos nos deuses que os homens criaram, nós cremos num Deus que criou os homens. Amém? Amém. E é avançando nisso que nós chegamos à teologia que busca de alguma forma levar Deus para a reflexão e não para o laboratório. Em resumo, temos aí na página 4, antes de começar o capítulo 4, a gente tem um resumo, e o resumo diz: daria para se dizer que teologia não existe para si mesma, ela existe para outra coisa. Então, para que se faz teologia? Para que se estuda teologia? Se estuda e se faz teologia, ela existe para a fé, o amor, a prática evangélica, enfim, para a vida cristã toda. Então a gente pode observar que estudar teologia não mata a fé, como muita gente diz por aí. Cuidado para você não esfriar, não se desviar, você fazendo essa tal de teologia. Aí vai fortalecer a tua fé, porque tu vai conhecer mais sobre Deus, sobre a sua palavra. Você vai conhecer mais sobre você, e você vai avançar mais no conhecimento. E é isso que a Bíblia diz quando Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Oséias, no capítulo 4, Deus fala através dele, dizendo, nesse livro de Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. E teologia é o conhecimento sobre Deus, que leva você a se fortalecer na fé, no amor, no evangelho e, por fim, na vida cristã completa. Teologia é uma bênção. Dá para você repetir comigo isso? Diga: teologia é uma bênção para a minha vida. Não deixe que ninguém vá confundir sua mente achando que teologia vai desviar-se. Tem gente que não está bem com Deus e acaba se escandalizando com um monte de coisa, não está preparado para receber a verdade, acaba se escandalizando e se esfriando na fé, mas não porque estudou, mas porque não estava preparado para estudar, não estava preparado para vivenciar uma nova forma de ver o mundo que a teologia traz. Então teologia serve para conhecer, e conhecer para amar, e amar para praticar. Essa é a parte introdutória da nossa reflexão sobre teologia. Um outro ponto que a gente tem que colocar aqui: tem pastores que acham que não deve fazer teologia, porque tudo que prega Deus manda na hora que está pregando. Ó, irmão, Deus manda na hora: ô glória, ô glória, ô glória, estou recebendo direto da padaria do céu um pãozinho bem quente, olha o rolo descendo. Tem gente que é assim. Tem gente que diz: não, tem a palavra escrita, tem a palavra revelada. Eu creio no rolo, na palavra revelada. A palavra escrita é o logos e a palavra revelada é a rema. Então eu creio na rema. Aí vai remando por aí, desviando-se da fé escrita, porque a revelação completa, segura, que Deus deixou para nós, não é aquilo que o povo diz que recebeu na hora. Isso é incerto e duvidoso.
O que está escrito e seguro para nós é a palavra revelada e escrita no Antigo e no Novo Testamento, a palavra de Deus escrita. Então não devemos se preocupar com isso. Nessa formulação fica sintetizada as 3 correntes que discutem a finalidade da teologia. A teologia, ela é não só conhecer, mas também amar e praticar. Tem muita gente que está inchado de conhecimento, mas não consegue amar um irmão e ter paciência com ele de ensiná-lo. Tem gente que está inchado de conhecimento teológico, mas a sua vida é promíscua, a sua vida é desonesta com Deus e com o próximo. Então, teologia não faz milagre. Quem faz milagre é o Deus que nós estudamos na teologia. Por isso, vem a questão: por que devo estudar teologia? Capítulo 4, página 4. Por que eu devo estudar teologia? Nós temos várias razões. Temos aí a primeira, que é: a teologia nos leva ao encontro da graça de Deus. Eu não posso estudar uma teologia que me afaste de Deus. Eu tenho que estudar uma teologia que me aproxime de Deus graciosamente. Eu não devo fazer da teologia um troféu meu, como se eu ser teólogo, ou eu estudar no seminário, ou eu ter livro de teologia me faz melhor do que outro. Eu sou miserável pecador tanto quanto o outro. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus tanto quanto o outro. Tanto o ignorante como aquele que tem o conhecimento, ambos precisam de Deus e da graça de Deus para crescer na vida com Deus, até o ponto de chegar na eternidade. E aí vem o segundo ponto que nós temos para essa realidade do estudo teológico. Nós temos também que estudar teologia não é uma área segregada à academia teológica, não pertence à esfera de intelectuais maçantes que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais. Não é o monopólio daqueles que escrevem livros para adquirir a respeitabilidade e admiração dos colegas, nem pertence a mosteiros anacrônicos. Muito pelo contrário, é uma tarefa de todos. Esse é o segundo ponto que a gente deve levar em consideração. Devemos estudar teologia porque queremos conhecer mais Deus graciosamente, e devemos estudar teologia porque teologia é para todos e todos devem fazer. Se você perceber na igreja onde você congrega, lá na sua comunidade, na sua congregação, as pessoas que procuram ir em cultos que é só de oração, e em cultos que é de ensinamento, de doutrina, ou seja, culto teológico, onde está ensinando a doutrina, aí você vai observar o número de pessoas que se interessam. Aí você diz: vai ter um treinamento, um curso para ensinar a Bíblia aqui num dia de domingo, num sábado, qualquer dia. É de graça, irmão, você vai aprender a Bíblia. Aí você vê uma minoria. As pessoas não despertam o desejo de conhecer mais a Deus. As pessoas só querem o que Deus tem para dar. Querem a bênção e não o abençoador. As pessoas estão buscando mais tirar proveito de ser evangélico e não entender o que é ser um evangélico. As pessoas procuram muitas vezes, não são todos, mas procuram muitas vezes usar a Bíblia como um amuleto da sorte e não como um livro de estudo. Mas a Bíblia não é amuleto, a Bíblia é livro, e livro tem palavras e letras. Para quê? Para enfeitar? Para ler. E tudo que é de leituras há uma necessidade de uma compreensão. Então existe toda uma organização dentro do sistema teológico para que você entenda cada verdade, cada orientação que a Bíblia vai dar, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia me leva a Deus, a teologia deve também me levar a Deus. A Bíblia é um livro para todos, então a teologia também deve ser para todos. Amém? Eu devo estudar teologia também para não cair nas heresias que estão por aí, sendo pregadas por um monte de falsos profetas e falsos mestres. Eu devo estudar teologia para também estar preparado para cumprir a minha missão, o meu chamado que Deus tem comigo. Cada crente tem uma missão, um chamado. Cada propósito que Deus reservou nesta vida inclui você.
Você é um propósito de Deus, não só de ser feliz e abençoado e tomar posse da bênção, mas de ser bênção para a vida de outro e ser usado em muita coisa ainda nesta vida. Se você está vivo, é que Deus ainda tem plano para você e com você. Continuando na página 5, nós temos aí o capítulo 5, estamos já terminando. Quais são os objetivos da teologia? Então a teologia, ela tem a sua finalidade, ela tem a sua tarefa, ela tem os seus objetivos. O primeiro objetivo já está destacado, é demonstrar a existência de Deus. A Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia já começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então já parte da certeza de que Deus existe, não precisa ser provado, já existe. Mas a teologia, ela discute a existência de Deus e também discute o que dizem de argumento em prova ou querendo provar de que Deus não existe. Tem gente que diz: há tanta doença e Deus não cura, por que Ele não cura as doenças? Então, se Ele não cura, porque ou Ele é mau ou Ele não existe. Tem tanta maldade, tanto sofrimento, e Deus não é bem, e Deus não é amor. Então por que aqui o bem e o amor não vence tanta maldade, não vence tanto sofrimento? Se não vence é porque Deus não existe. Essa é a filosofia barata, é a filosofia medíocre que se usa para dizer que Deus não existe. E um monte de outras coisas que usam texto contra outro texto fora do contexto na Bíblia para dizer: está vendo aqui não faz sentido esse livro? Se esse livro é livro de Deus e Deus é perfeito, então esse livro tem erro, então Deus não é perfeito, então Deus não existe, porque Ele só existe se Ele for perfeito. É todo um embaraço, uma confusão que o povo coloca. Porém, o objetivo da teologia é deixar isso claro: Deus existe, não provar, mas argumentar que existe uma lógica em defender que Deus existe. Não é um tiro no escuro, nem coisa de ignorante, de imbecil e tapado. Deus existe e é lógico a existência de Deus. Segundo, explicar o homem e a sua queda. Na teologia, quando fala queda do homem, está se referindo ao quê? A queda do homem está se referindo ao quê? Ao pecado original, aquele início de tudo lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva. Quando Adão desobedeceu, ele pecou, e quando ele pecou, ele caiu da graça e da presença de Deus. Por isso que em Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Adão pecou e o pecado entrou no mundo, então todos os descendentes de Adão são pecadores. Vai entender quem é o homem, o plano de Deus para o homem, também o quanto o homem perde enquanto ele está caído sem Deus. A teologia vai lhe ajudar com isso. Outro objetivo da teologia, que é o terceiro, é explicar a restauração. Esse homem caído, esse homem pecador, existe uma solução para essa situação. Deus restaura, Deus salva. E o quarto objetivo da teologia é que ela pretende explicar o mundo vindouro e preparar o homem para ele. Ou seja, não morremos e não acaba tudo aqui. Há uma vida após a morte e há um plano de Deus no futuro, tanto para a vida eterna quanto para a morte eterna. Uns que vão para a vida e outros que vão para a morte, em um outro plano, além, em outra existência. Então, a teologia, ela se preocupa com isso. Mais avançado ainda, um outro ponto que nós temos que considerar aqui no nosso estudo teológico, nessa introdução à teologia, é o capítulo 6, na página 6. A teologia, ela tem suas fontes nos seus estudos. Para a gente estudar teologia, a gente precisa de três coisas. Tem aí as fontes da teologia. A primeira fonte é o quê? A natureza, a criação. A segunda fonte é o quê? As escrituras. Nós temos a natureza como referência no nosso estudo teológico, que Deus se revela naquilo que Ele criou. Logo, nós entendemos a sabedoria, o poder e a grandeza de Deus a partir da criação. A sabedoria infinita de tanta coisa profunda que se tem no homem. Você olha assim para o irmão Gilberto, para o irmão Caio,
que são pessoas que a gente só consegue ver beleza distante. E quanto mais se aproxima, mais a decepção, não é? Eu não sei se eu confundo com a Chita ou com Tarzan, mas dizem que a gente se originou do macaco. Imagina aí a luta que a gente tem para poder provar que não é. Mas se depender de beleza, tem muita gente que é desprovida dela. Não é a aparência que tem a ver com a imagem de Deus em nós, é a capacidade que nós temos de refletir, de criar e se reinventar, como Deus ele está sempre criando e reinventando as coisas nesta vida, como racional e como social que Ele é. Nós também somos racionais e sociais. Nós somos seres psicossocial e espiritual. Deus, ele não é biológico, porque ele não tem matéria, mas ele é psicossocial e espiritual. E nós somos imagem e semelhança de Deus, não no físico, mas no emocional e no espiritual. O que nós sentimos, Deus sente, só que Deus é sem pecado. A forma como nós pensamos e elaboramos nossa reflexão racional, Deus também é assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A natureza é a fonte do estudo teológico para aquilo que é visível. A Bíblia é a fonte de estudo teológico para fundamentar tudo o que nós afirmamos como fé. É o nosso manual de fé e também de prática. E por fim, a igreja, que é a referência de onde aprendemos e aonde se origina o conceito de teologia, é a partir dos homens de Deus que estão entregues à igreja. Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz que Cristo deu à igreja homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério do corpo de Cristo. Logo, a natureza, as escrituras sagradas e a igreja são as fontes essenciais da teologia propriamente dita. E quando a gente for estudar só sobre Deus, sobre sua essência, substância, atributos, sua pessoa, sobre sua natureza, nós vamos consultar a igreja, as escrituras e a natureza para poder entender esse Deus nessa sua plenitude. Mas a nossa mente não vai conseguir chegar lá. Como disse Santo Agostinho, quando eu estudo Deus, quando eu busco Deus, eu busco um perfume acima de todo perfume que o nariz não cheira. Eu busco um brilho acima de todo brilho que o olho não consegue ver. Então, quando nós estamos buscando esse Deus na natureza, é limitado. A gente não vai conseguir estudar tudo para poder conhecer o tudo de Deus. Da mesma forma nas escrituras, da mesma forma na igreja. A igreja, do jeito que ela está hoje, ela está muito pobre de teologia. Não que não tenha disponível, porque tem muita coisa boa disponível na internet, nas bibliotecas, nos seminários. Tem um monte de livraria vendendo livros e mais livros, lançando todo dia 1000 temas diferentes são levantados sobre teologia. O que mais tem é material teológico, tanto em língua portuguesa como em inglês e qualquer outro idioma. Mas acredite, já houve, mas faz muito tempo, que a igreja desinteressa demais em conhecer sobre o seu Deus e propagar sobre o seu Deus. Como viver com Ele sem conhecê-lo? Como fazer o mundo se salvar sem propagar o que você conhece sobre esse Deus? O mundo clama por Deus e a igreja calada, engavetando Deus. É um termo tão perigoso de usar, né? Engavetar Deus, ocultando Deus do mundo. A nossa vida deveria ser uma pregação a respeito de Deus.